mosquito Aedes aegypti transmite 3 doenças: Zika, dengue e chikungunya. A Zika é a que mais preocupa, pois foi cientificamente comprovada a relação do vírus com a microcefalia em bebês. A explosão de casos de Zika no ano passado levou a OMS a decretar emergência internacional. Mais de 60 países já registraram pessoas contaminadas pelo vírus. A transmissão pela via sexual já foi constatada. Por isso, a OMS recomenda sexo seguro nas áreas afetadas. A doença levou atletas de renome a desistir dos Jogos Olímpicos do Rio, que começam em agosto. Sobre o tema combate ao Zika, vamos conversar com Dalci Albuquerque, infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e com Rose Monerá, pesquisadora da Embrapa, especialista em controle biológico. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no estúdio para conversar sobre esse tema tão importante, né? A Zika, enfim, já foi considerada uma emergência mundial pela Organização Mundial da Saúde. O presidente em exercício, Michel Temer, recentemente sancionou a medida provisória que prevê a entrada forçada em imóveis visando ao combate ao mosquito, né? Vocês consideram que essa é uma medida efetiva que pode ajudar a controlar a doença? Aliás, nós estamos falando de 3 doenças, o Zika, a dengue e a chikungunya. Na realidade, nós estamos falando do vetor, do mosquito, que é o transmissor dos 3 vírus. Então, eu acho que como a maioria dos criadouros estão dentro das residências, e muitas vezes o impedimento de entrar em uma residência pode comprometer uma parte grande de uma comunidade, eu acho que essa medida é muito importante, ela tende a melhorar o trabalho de prevenção e controle. Rose. Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais de 80% dos criadores estão dentro das casas. Então, exatamente o que o Dr. Darcy acabou de falar, é muito importante que todas as casas sejam vistoriadas, porque uma casa pode comprometer totalmente o controle. Então, eu acho que essa também é uma medida muito interessante, que é muito bom que seja adotada dessa forma. Agora, essa lei, ela prevê a dispersão de produtos por aeronaves visando ao extermínio do mosquito, do vetor, né? Essa é uma medida eficaz? Olha, para a prevenção dos mosquitos Aedes, é uma medida questionável, dependeria de uma série de variáveis, mas eu acho que não é uma medida eficaz para essa situação. Agora, como é uma lei geral, ela pode prever que você use o inseticida via aeronave para outras pragas, outras infestações. Ele vetou os artigos que tratavam da isenção fiscal para a produção de repelentes ou de doações de pessoas físicas e jurídicas que visassem ao saneamento básico, enfim. Todas as medidas de isenção fiscal foram vetadas. Elas seriam necessárias? Elas dariam uma grande contribuição? Olha, todas essas medidas são necessárias, tá? A gente sabe que o saneamento, escoamento de ruas, o trabalho de captação de água pluvial, captação de esgoto, todas essas medidas são necessárias. Com relação a quem vai financiar, é uma discussão de outra esfera, mas elas são absolutamente necessárias, seja financiada por via privada, seja por financiamento público. Nós falamos muito em controle integrado do Aedes aegypti. Então, para você controlar o vetor, é muito importante que uma série de coisas sejam abordadas. Então, vai desde a aplicação de produtos, saneamento básico, visita às casas, utilização de repelentes. Então, todas essas medidas são muito, muito importantes. Então, como a gente precisa financiar esse tipo de coisa, é importante que existam pessoas que queiram ajudar, órgãos que queiram ajudar. Então, tudo isso é bastante significativo. Agora, falando sobre a sua área especificamente, o controle biológico, o que você pode nos dizer sobre as pesquisas que estão sendo feitas? Bom, nós na Embrapa trabalhamos com desenvolvimento de produtos que não sejam químicos para controle de pragas. Então, nós temos alguns trabalhos na área agrícola, alguns produtos já desenvolvidos e também na área de controle de vetores. Então, o que nós fazemos? Nós procuramos descobrir quais são os agentes que matam as larvas do Aedes aegypti. Então, da mesma forma que nós ficamos doentes, esses insetos também ficam doentes.
Então, a gente procura esses agentes e viabiliza a utilização desses agentes como controle do vetor. O que isso significa? Que nós vamos ter produtos que são eficazes apenas para matar a larva do Aedes aegypti. Então, nessa linha, nós já desenvolvemos um produto que está no mercado já há alguns anos, mas está sendo produzido numa escala bastante pequena. E, recentemente, nós desenvolvemos um segundo produto que em mais 1 ou 2 meses vai estar disponível no mercado. E você pode dizer qual é esse produto? Bom, esse produto ele se chama Inova BTI, é um produto à base de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, inclusive, recomendada pela Organização Mundial da Saúde para matar a larva do mosquito. Essa bactéria ela é extremamente eficaz para matar a larva do mosquito. Existem já produtos dessa natureza em outros lugares do mundo. Esses produtos já são utilizados há mais de 40 anos. E uma das grandes vantagens disso é que os mosquitos não desenvolvem resistência ao produto. Então, você pode usar por vários anos, sempre, que até hoje nunca se descobriu nenhuma população resistente. E essa bactéria é totalmente inofensiva para a nossa saúde. Então, essa é a grande vantagem. A população pode aplicar o produto, porque no ano passado a Anvisa liberou o registro desse tipo de produto para a venda direta ao consumidor. Claro, desde que se façam alguns testes de segurança, né, a mais. E esse produto brevemente vai estar disponível para que as próprias pessoas possam utilizar nas suas casas. E em que estágio estão as pesquisas para o desenvolvimento de um inseto estéril, ou seja, que impeça, que não haja reprodução do vetor? Existem 2 linhas, 2 grandes empresas que trabalham nessa linha. Né? Uma delas é você infectar o Aedes com uma bactéria, e essa bactéria impede o desenvolvimento do vírus dentro do mosquito. Então, inclusive, já tem vários trabalhos sendo feitos até a nível de campo com isso. Então, você evita que o Aedes seja vetor do vírus. E um outro trabalho também, que já está sendo bastante conhecido no Brasil, são os insetos transgênicos. Então, uma vez que o inseto transgênico acasala com o inseto normal, a sua prole não consegue sobreviver no ambiente. Então, ele morre. Então, todas essas medidas são medidas que podem ser complementares, que, como eu falei ainda agora, a gente não pensa em apenas uma estratégia para combater o vetor. Então, nossa função enquanto pesquisadores é fornecer ferramentas, disponibilizar ferramentas para que as secretarias de saúde e os órgãos governamentais decidam como é a melhor forma de utilizá-las todas juntas. Dalci, na preparação dessa entrevista, a gente estava falando sobre o fumacê, né? E eu queria que você, então, ressaltasse que, como a gente estava falando, o fumacê, muitas vezes a população se desobriga de fazer a sua parte porque tem um fumacê na sua rua, né? Gostaria que você... Olha, o fumacê, ele é uma arma importante em alguns momentos, principalmente quando você tem regiões ou áreas ou uma comunidade com uma superinfestação de Aedes, ou seja, com uma quantidade muito grande do mosquito. Então, são feitos ciclos, normalmente 4 ciclos, na hora que ele voa mais. Agora, o importante é o seguinte, o fumacê, primeiro, as pessoas têm que abrir as suas casas e suportar aquele cheiro que não é agradável durante algum tempo, porque para o fumacê funcionar, nós dependemos que aquele produto que ele joga no ar, literalmente acerte o mosquito. Quer dizer, se aquela gota não acertar um mosquito, ela não vai funcionar para nada, ela não tem nenhum valor residual. Tá? Então, é como se nós atirássemos no mosquito. Se errou o tiro, a bala cai e acabou, não vai acertar mais ninguém. Quer dizer, então, isso é que é importante. Quer dizer, o fumacê ele tem uma importância grande, mas em situações muito especiais. E de forma nenhuma substitui as medidas do dia a dia, que é a verificação, a procura e a eliminação de criadouros ou não criação de possível criadouros. Ou seja, qualquer coleção de água vira um possível criadouro para o Aedes, que está muito bem adaptado à nossa vida. Quer dizer, ele, na realidade, a gente pode até dizer que todos nós temos um Aedes em casa, é só procurar que ele está ali escondidinho, quer dizer, ele se adaptou bastante ao nosso modo de vida. Então é isso, quando o fumacê passa, você fecha a janela,
você protege o seu Aedes, que está escondidinho ali debaixo do sofá, atrás do quadro e tudo mais. Seu animal de estimação, né? Exatamente. Dentro da sua casa. Aliás, tem pessoas que não têm animal de estimação, não tem gato, mas tem o seu Aedes ali debaixo da mesa ou coisa assim. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar essa conversa no próximo bloco.